Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rodrigo Responde e hoje eu vou responder a pergunta da Guilhermina, que ela falou assim, poxa Rodrigo, como é que eu venço o medo? Como é que eu venço o meu medo? E aí Guilhermina, eu vou te falar que só tem um jeito de vencer o medo. E que jeito é esse? Ação. A ação cura medo. Já aconteceu, por exemplo, de alguma vez você estar com medo de alguma coisa e quando você age, quando você entra em ação, você percebe que o bicho não era tão feio assim? Que a gente cria aquele bicho de 7 cabeças no nosso cérebro e quando você enfrenta, você percebe que ele não era tão feio assim, que não era tão difícil assim. Eu tenho um amigo, o Miguel. Miguel estava junto comigo lá em Orlando, na Disney. Eu lembro que a Rô foi, eu acho que a Rô foi no restaurante, eu sei que na minha lembrança estava só eu e ele na fila de uma montanha-russa. E é uma montanha-russa que ela faz uma queda, foi na Universal, faz uma queda assim, ó, para começar. E eu adoro, né? Sou paraquedista, enfim, já voei de asa delta, já saltei de montanha, vocês sabem minha história. Mas o Miguel não, ele tem medo de altura e ele estava morrendo de medo de ir naquela montanha-russa. Eu lembro que a gente estava na fila, ele, Rodrigo, eu tô com medo, me ajuda aqui, o que eu faço? Eu, Miguel, visualiza que vai dar tudo certo, começa a imaginar, aquela coisa que eu falei ontem no vídeo, dor e prazer, começa a associar prazer, isso foi no vídeo de antes de ontem sobre procrastinação, começa a associar prazer depois que terminar, cara, olha só, milhares de pessoas passam aqui, qual é o medo? Seu medo é o quê? De morrer? Seu medo é do carrinho cair? Esse é o seu medo? Cara, você não vai morrer hoje, o carrinho não vai cair hoje, fica tranquilo. São milhares e milhares de pessoas, é uma segurança extrema, é mais fácil um raio cair na sua cabeça do que esse carrinho cair. Ele falou, agora eu tô com medo de raio e do carrinho. Brincadeira. O fato é que o que aconteceu, Guilhermina, o que aconteceu, galera? Nós fomos, e ele foi suando frio, entrou, abaixou lá aquele trava de proteção e começou aí, o negócio desceu, ele falou, caramba! Ou seja, no começo ele estava com medo, mas depois que deu o looping, depois que fez as voltas todas da montanha-russa, ele passou a ter prazer. Ele falou, que gostoso, eu adorei. E adivinha? Não queria mais em outro brinquedo. Ele foi mais umas 3 ou 4 vezes naquilo lá. Eu falei, Miguel, chega. Ele, não, é muito legal, cara, eu venci esse medo. Eu achei que ia ser complicado, eu quero ir de novo, quero ir de novo, quero ir de novo. Então, como é que vence o medo? É agindo. E olha, quanto mais você demorar para agir, mais esse medo cresce, porque muitas vezes o medo são coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Eu lembro que eu era pequeno e eu caí do cavalo, literalmente falando. Meu pai de criação, quando eu fui morar lá em Grupi, alguns conhecem essa história, quando eu fui morar lá em Grupi, que na época era Grupi Goiás e agora é Tocantins, eu lembro que eu andava no cavalo, meu pai tinha uma fazenda, ele tinha um pouquinho mais de recurso, o meu pai que me criou, até que ele faleceu, a gente voltou para São Paulo, a mãe sem nada, eu já contei essa história, quem acompanhou a jornada do ultrapassador viu eu contar essa história de como foi a minha vida. O fato é que o cavalo que eu tava, ele começou a galopar e a sela começou a cair a sela começou a ir de lado e eu caí, literalmente eu caí do cavalo e como criança eu comecei a chorar e meio que estava me traumatizando e eu não esqueço dessa cena hoje, nunca mais, quando o pai falou assim, sobe no cavalo de novo. E eu falei assim, não pai, eu tô com medo. Ele falou, sobe agora. Ele era alemãozão, né? Meu pai Augusto, esse eu chamo, foi quem me criou. Sobe agora. E eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo eu agir. Porque se eu deixasse para depois, se eu deixasse para os dias seguintes, se eu deixasse para o mês seguinte, provavelmente aquele trauma ia crescer na minha cabeça e talvez eu nunca mais andasse a cavalo na minha vida. Talvez esse foi um dos primeiros momentos que eu ultrapassei limites. Ele meio que obrigou a eu subir no cavalo. E eu subi com medo, eu tinha acabado de cair. Aí o cavalo começou a andar e eu comecei a ver, poxa, caí, mas não vou cair de novo. E o cavalo começou a galopar e hoje eu não tenho trauma nenhum de andar a cavalo. Quantos de vocês já passaram por alguma situação como essa, que você entrou em ação e viu que o bicho não era tão feio assim, e aí você venceu o seu medo? Deixa o seu comentário aqui, eu vou adorar ver seu comentário. Coloca aqui se você já venceu algum medo agindo, porque aquilo que eu sei que a melhor maneira de vencer o medo é entrando em ação. E amanhã a gente vai conhecer quem são as pessoas visuais. A partir de amanhã eu vou lançar 3 vídeos, os visuais, auditivos e sinestésicos. E você vai conhecer amanhã quem são pessoas visuais, como você identifica as pessoas do tipo visual. Vejo você no vídeo de amanhã. Tchau, pessoal!